Você sabe qual a diferença entre a tristeza e a depressão? Precisa saber se o que você sente é patológico e precisa de alguma intervenção profissional? Então esse vídeo de hoje é para você. Hoje em dia, o senso comum está fazendo as pessoas terem considerações e pensamentos equivocados diante de determinadas situações. Você provavelmente já deve ter visto pessoas passando por situações de profunda tristeza, escutando de outros a seguinte frase: nossa, essa pessoa tem depressão, você está depressiva. E também já deve ter visto pessoas que oscilam o humor ao longo do dia e que mudam rapidamente de opinião serem chamadas de bipolar. E isso, na verdade, é um perigo. Primeiro porque esses sintomas vistos de maneira isolada não serve como base diagnóstica para caracterizar uma patologia. Segundo, as pessoas se assustam muito com esses estigmas e acabam deixando de procurar ajuda quando é necessário. É muito comum as pessoas chegarem no consultório relatando seus problemas, falando sobre os seus dilemas, mas querendo especificamente resolver uma determinada situação sem sofrer. Isso, infelizmente ou felizmente, não é possível, porque pessoas emocionalmente saudáveis também sofrem. A tristeza é um sentimento normal e temos a habilidade de senti-la, assim como a alegria, o medo, a raiva, a frustração e a ansiedade. Viver esse sentimento promove transformação e crescimento. É desagradável, mas é necessário. Então vamos entender que a tristeza é um fenômeno natural, é algo que faz parte da nossa vida psíquica. Se eu perco meu emprego, termino meu relacionamento ou morre algum ente querido, isso tudo são situações que me levam ao sentimento de tristeza. Mas a intensidade, a duração e o que a gente faz diante dessas questões é que vão determinar se a gente está diante de um quadro de um transtorno depressivo. A depressão é uma doença, é um estado patológico. Assim como, por exemplo, existe a hipertensão, existe a diabetes, que vão se desenvolvendo ao longo da vida, a depressão também é caracterizada da mesma forma. Ela ocorre sem que o indivíduo queira. É preciso que a gente saiba que a tristeza está presente na depressão, mas ela nunca está sozinha como sintoma. Além de estar presente na maior parte do tempo, a pessoa também tem características como, por exemplo, a alteração do sono. Ela começa a dormir mais ou menos do que devia, ou então ter sono durante o dia e na hora de se deitar ela ter algum tipo de agitação que leva a uma insônia. Além disso, pode ocorrer a mudança no apetite. A pessoa passa a comer menos, a se alimentar em menor quantidade, acontecendo um emagrecimento muito rápido num curto espaço de tempo. A pessoa com depressão começa a ter um cansaço intenso, inclusive levando a queixas físicas, as dores no corpo, como nas costas, dores no estômago, muita dor de cabeça, o que leva ela a fazer o uso constante de analgésico. Pode ocorrer também a baixa da libido. Um outro fator a se considerar são problemas no trabalho, porque a pessoa já não consegue mais se concentrar, possui pensamentos lentificados e dificuldade na memória. Um outro fator é a diminuição na autoestima. O indivíduo começa a não se sentir bem consigo mesmo. Olhar no espelho passa a ser uma tortura. Inclusive as próprias roupas começam a ser um incômodo muito grande. Esse transtorno vai fazendo com que a pessoa se torne pessimista, rodeada por pensamentos negativos e sentimentos de menos-valia. Ele começa a considerar que as pessoas no trabalho são mais bem-sucedidas e executa seus afazeres com mais eficiência e eficácia. Diante disso tudo que eu estou falando, você pode me fazer a seguinte pergunta: então, Letícia, para estar deprimido, você tem que estar triste? Não necessariamente. A depressão pode ocorrer sem que haja tristeza. A depressão também se manifesta em pessoas que têm humor apático, têm baixa energia e também, muitas vezes, a tristeza abre espaço para irritabilidade. Pessoas com esse transtorno também podem explodir facilmente. A depressão é um processo de adoecimento, é uma tristeza que não tem fim e é um vazio que persiste. O psiquiatra é o profissional especializado em transtornos mentais e ele é o que está apto para dar esse tipo de diagnóstico. Depressão tem tratamento e se esse vídeo foi meio que uma réplica do que você está passando no seu dia a dia, no seu cotidiano, procure ajuda, tenha autocompaixão, se permita ser cuidado.